Falando sobre notícia nacional, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, trocou o comando do Ministério de Minas e Energia. Bento Costa Lima Leite, de Albuquerque, foi exonerado a pedido e Adolfo Sachida foi nomeado como titular da pasta. As informações foram publicadas ontem no Diário Oficial da União. A mudança ocorre após recentes críticas do presidente à política de preços da Petrobras, que é ligado ao Ministério de Minas e Energia. Aos gritos, durante uma transmissão ao vivo por redes sociais, Bolsonaro disse que os lucros registrados recentemente pela empresa são um estupro, nas palavras do Bolsonaro, e beneficiam estrangeiros e quem paga a conta é a população brasileira. Dr. Sebastião Domingues está conectado com a gente, produção? Está nos ouvindo, doutor Sebastião? Com você. Doutor Sebastião, a gente vê aí, muda gente, troca presidente da Petrobras, troca ministro, e o preço da gasolina e do combustível continua na mesma, subindo. E vai piorar, viu, Zé Guilherme? Quando essa guerra não parar, vai piorar. A questão é o seguinte, né? Que, assim, na verdade, vocês observem que toda vez que há alguma movimentação com relação ao preço do combustível, o presidente Bolsonaro faz alguma atitude midiática para chamar atenção e para demonstrar a revolta dele contra a situação, já que, do ponto de vista prático, tem pouco que ele possa fazer e, na verdade, também não está fazendo nada. Ele não pode mudar. Hoje, principalmente depois dos casos de corrupção que foram levantados pela Lava Jato, a própria Petrobras tem todo lá um manual de conduta. Existe a lei das SAs, que também garantem que as SAs não fiquem prejudicando a própria empresa em favor de um ou outro acionista. Quer dizer, é pouco provável que o presidente possa mexer diretamente na ação, na forma da Petrobras colocar os preços dos combustíveis, até porque, se você não fizer o aumento, o Brasil não é autossuficiente em combustíveis de petróleo, ele produz uma quantidade de petróleo que seria equivalente à que ele usa. O problema é que o petróleo nosso que a gente produz não é exatamente aquele que a gente precisa ou que as nossas refinarias estão aptas a refinar. Você deve lembrar daquele caso lá da refinaria Abreu e Lima, que o PT e o Lula fizeram em acordo com a Venezuela para processar o petróleo da Venezuela. A Venezuela caiu fora, nunca pôs um tostão, e a refinaria está sendo remodelada para poder fazer o refino do nosso petróleo. Quer dizer, um monte de coisa que tá errada, que vem vindo há muito tempo. Bom, mas o fato concreto é o seguinte: ele, pessoalmente, não tem o que fazer do ponto de vista prático. Ele não pode chegar lá e falar, não quero que aumente o preço do petróleo. Até porque isso repercutiria muito, muito mal no exterior como uma interferência indevida do acionista dentro da companhia. Primeira questão. Segunda questão é que, se ele, caso interferisse de forma artificial, aconteceria o que aconteceu na época da Dilma, que ela levou a empresa a um tremendo prejuízo, tá certo? E o Brasil é um acionista. O governo brasileiro tem, acho que, em torno de 40% das ações da Petrobras. Então, ele é prejudicado como acionista controlador e são prejudicados todos os outros acionistas. Então, é uma coisa totalmente errada de ser feita. O que pode ser feito é que, na verdade, ele reclamou aí dos lucros da Petrobras, mas uma grande parte desses lucros, uma parcela substancial, em torno de 10 a 15 bilhões só esse ano, vai direto para o Tesouro Nacional. Então, em conclusão, ele poderia, se quisesse, subsidiar o óleo diesel com esse dinheiro que vem do lucro da Petrobras, que é uma das propostas que foi colocada no Congresso. Mas aí cria aquele problema de que é um subsídio, né, Zé Guilherme? Então, e subsídio sendo uma coisa não é muito bem vista pelo mercado ou pelos órgãos internacionais. Resumindo, e quanto mais ele mexe nesse caldo, né, piora mais a imagem do Brasil. Quanto mais piora a imagem do Brasil, menos o investidor quer investir no Brasil, mais o dólar sobe. Quanto mais o dólar sobe, mais o real desvaloriza,
mais caro fica o combustível. Então é complicado. Eu acho que do ponto de vista prático, né, o que poderia ser feito realmente é um subsídio direto ao óleo diesel, não aos combustíveis, porque você vai beneficiar a mim, né, que paga a gasolina subsidiada. Não está certo isso. O certo é subsidiar o diesel. E tem um detalhe, Zé Guilherme, que as pessoas não lembram. O óleo diesel, ele só é permitido no Brasil para caminhões e picapes ou carros com tração 4x4 que são considerados off-road. Ou seja, no mundo todo, o óleo diesel é usado em automóveis de passeio. No Brasil, não é usado em automóveis de passeio justamente para permitir essa diferenciação de preços. Tá certo? Então, é isso aí. É uma enrascada. Ele está preocupado mesmo com a eleição, porque isso aí desgasta a imagem dele junto aos caminhoneiros. E no bolso dos caminhoneiros pesa muito, principalmente nos autônomos. E no bolso da população pesa muito, porque o aumento do óleo diesel vai reverter em aumento de todos os produtos que a gente usa. É isso aí, Matheus. E no final da madrugada desta quarta-feira, as polícias civil e militar, ao lado da Guarda Civil Metropolitana e funcionários da Prefeitura de São Paulo, realizaram uma operação contra o tráfico de drogas na Praça Princesa Isabel. O local é apontado como a nova Cracolândia. Segundo a polícia, o objetivo é cumprir 36 mandados de prisão e retirar da região as barracas de usuários de drogas. Participaram da ação 650 oficiais. Até às 6h30 desta manhã, 13 pessoas tinham sido detidas e algumas inclusive por resistência. Também foram apreendidos pacotes de drogas, balança e cadernos com anotações. E só para contextualizar o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo aqui, há efetivo também na Praça Júlio Prestes para impedir a volta dos usuários à antiga Cracolândia. Vale lembrar que o local foi esvaziado em março, mas os usuários de drogas migraram para a Praça Princesa Isabel. Então, doutor Sebastião, essa questão é complicada, né? Tira daqui, eles vão para o local, quer dizer, enquanto não se criar uma política efetiva, né, envolvendo várias secretarias, isso aí não vai acontecer, né? Na verdade, a gente já comentou isso aqui, né? Quer dizer, mesmo que você crie, parece que já existe um trabalho, inclusive foi muito bem feito pela Prefeitura e pelo Estado o ano passado, nesse sentido de dar apoio no local para as pessoas, né? A questão toda é que isso aí sempre vai existir, né? O viciado sempre vai existir, então você tem que adotar, talvez tirar a hipocrisia, admitir que eles existem, porque no fundo não se admite que eles existem, né? A gente quer dissolver, quer esvaziar, quer tirar o pessoal dali, mas eles existem, estão ali e vão ficar em algum outro lugar. O certo mesmo era fazer uma área só para esse pessoal ficar, né? Como é feito, inclusive, em alguns países da Europa. Nesse caso específico, o que eles estão falando é o seguinte, que os traficantes mesmo estão usando os usuários como pequenos traficantes ali dentro do local. E que eles usam as barracas para fazer o tráfico para não serem flagrados pelas câmeras. Então eles estão transferindo esse pessoal todo para uma rua ali perto, onde existe uma infraestrutura da Prefeitura do Estado para dar acolhimento a esse pessoal, e não vão permitir mais que eles montem barraca. Eles vão poder ficar na rua, como ficam mesmo, mas sem barracas, né? E no inverno vai ser complicado, né, Zé Guilherme? E vão limpar a Praça Princesa Isabel, lá onde eles estão alojados hoje, e eu acredito que a ideia parece que é cercar a praça e transformar ela numa praça de uso público. Não há como resolver esse problema de maneira fácil, e não há como resolver esse problema sem que sempre haja alguém que reclame da forma como está sendo feito. Porque o fato concreto é que a recuperação é da ordem de 20% das pessoas que se propõem a se livrar do vício. Resumindo, é uma coisa que a gente vai conviver muito tempo e temos que deixar de ser hipócritas e admitir que eles existem e escolher uma forma efetiva, não de dispersar, mas de organizar realmente um acolhimento para esse pessoal. É muito triste. Ok. Matheus. E agora a gente fala sobre as eleições de 2022 e traz as atualizações aí desse cenário eleitoral. Ontem a SP Rio Mais iniciou
uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário nas eleições de outubro deste ano, são as sabatinas. O primeiro convidado foi o ex-prefeito de São José dos Campos e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD, Felício Ramute. Durante a entrevista, ele defendeu que o ensino fundamental não deve ser de responsabilidade do Estado, mas dos municípios. Felício defendeu o que ele chamou de, abre aspas, municipalização como um programa do Estado, fecha aspas, que seria aí um formato que utilizaria a mão de obra dos professores e da equipe de especialistas da rede municipal, com o Estado intervindo somente com o investimento de recursos. A gente separou o trecho da entrevista, vamos conferir. No ensino fundamental, o que eu vi em todas as cidades que passei já, Elcio, é um caso muito próximo do que acontece em São José. É uma disputa pelas vagas em escola municipal. Os pais não querendo que seus filhos, preferindo que seus filhos estudem em escola municipal ao invés da escola, da escola estadual. Isso do ensino fundamental. Mas por que isso? É incrível, porque os professores, às vezes, muitos são da rede estadual e da rede municipal, mas não tem a infraestrutura necessária e a proximidade adequada para uma coordenação pedagógica mais presente. Então, o que eu defendo? A municipalização como um programa do Estado. Que os municípios fazem melhor, com uma coordenação melhor. Eu admitindo que o município tem muito mais condição de poder fazer a manutenção da escola, poder fazer o trabalho de coordenação e integração das equipes, o treinamento para as equipes que gerem na digestão das escolas. E lembrando que a entrevista completa está disponível lá no nosso YouTube. Zé Guilherme. Então, doutor Sebastião, nós não vimos a entrevista, eu não vi a entrevista aqui, mas eu tive entrevista e ele tem essa ideia da municipalização para que ele acredita que a prefeitura tem mais condições de atuar porque está mais perto de pais, de alunos e do problema de uma maneira geral. Você, Guilherme, como sempre, né, é muito mais fácil falar do que fazer, né? Você veja, nós, na questão anterior, resolvemos o problema da Cracolândia, você concorda comigo ou não? Discutimos ideias e tal. E aí o Felício está fazendo a mesma coisa. Agora, ele peca no seguinte aspecto. Primeiro, isso já é previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que o ensino fundamental seja de responsabilidade do município e o ensino secundário seja de responsabilidade do Estado. Primeira questão. Segunda questão, o Estado de São Paulo já tem um programa de municipalização há anos. E há anos as escolas estaduais do ensino básico vêm sendo municipalizadas, inclusive em São José dos Campos. Eu não sei dizer para você se ainda existem escolas estaduais no ensino básico em São José. Parece que ainda existem. Ou seja, e tem uma coisa que ele falou mais importante também aí que eu quero acrescentar, que é o seguinte: muitas cidades não conseguem mais gastar os 25% que elas são obrigadas a gastar em educação do faturamento do orçamento da prefeitura. São José mesmo, vários anos teve problema. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma estrutura toda montada, certo? Você não tem mais como gastar. Você já tem todas as escolas montadas. Na verdade, uma coisa que as pessoas não se atentam muito bem é o seguinte: o índice de natalidade está baixo. Em São José deve estar da ordem de 2%. Então, o que acontece? O número de crianças que vão entrar nas escolas diminuiu em relação a 20 anos atrás. Então, a necessidade também da escola do ensino básico fundamental também diminuiu. Mas o fato concreto é o seguinte, como eu disse, é fácil falar e difícil fazer. Primeiro, se é uma ideia tão boa, por que já não fez isso no governo dele, que ele podia, então, ter acabado com as escolas estaduais de ensino básico e transformadas todas em municipais? Porque tem vários problemas de organização que não são fáceis de resolver. O principal deles é o professor. Porque você vai pegar um professor que trabalha para o Estado, com uma carreira de Estado diferente da municipal. Me parece que a municipal é melhor do que a estadual. Você vai colocar pessoas para trabalharem que tem uma formação pedagógica diferente, uma hierarquia diferente. Isso é que é o difícil, Zé Guilherme.
você ter que juntar todos esses professores para trabalhar num lugar só, que são de origens diferentes. Eu cito aqui o exemplo que eu cito sempre do INAMPS. Antigamente existia o médico do INAMPS. O INAMPS tinha médicos contratados, que faziam lá o horário que eles queriam, trabalhavam do jeito que eles queriam. Quando se municipalizou a saúde, a prefeitura começou a contratar médicos em regime CLT, com carga horária, batendo ponto e tendo que responder diretamente para a prefeitura. Foi muito difícil fazer essa integração. O que se fez? Parou de se contratar médicos pelo INAMPS, acabou a carreira do INAMPS. Com o tempo, em 10, 15 anos, todo mundo aposentou e hoje você tem médicos da prefeitura atendendo e resolveu o problema. Na educação, com relação à municipalização, vai ter que acontecer a mesma coisa. Não é fácil a municipalização por conta dessas diferenças culturais, organizacionais dos dois entes envolvidos. Matheus. Do Estado, a gente vai agora para a situação nacional. Saíram 2 novas pesquisas aí de intenções de votos. Uma delas é realizada pelo Instituto MDA, contratada pela Confederação Nacional do Transporte e divulgada ontem, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na liderança com 40,6% das intenções de voto. O atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, é o segundo, com 32%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 7,1%, e João Dória, com 3,1%. E de acordo com essa pesquisa divulgada ontem, desde dezembro a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu pela metade. O levantamento foi feito por telefone com 2.002 entrevistados de todo o país. E hoje também saiu uma nova pesquisa, a pesquisa Genial da Quaest, onde o ex-presidente Lula também aparece em primeiro lugar, mas com 46% das intenções de voto, e o atual presidente Bolsonaro em segundo lugar com 29%. Em terceiro lugar também vem Ciro Gomes com 7%, e em quarto lugar também o ex-governador de São Paulo, João Dória, com 3%. Essa pesquisa ouviu aí um número aproximado da pesquisa de ontem, 2.000 eleitores, também em todas as regiões do país. O senhor tem acompanhado essas pesquisas, doutor Sebastião? Tenho acompanhado, né? Quer dizer, o que todos dizem é que o Bolsonaro aumentou os votos dele, diminuiu a diferença dele para o Lula, basicamente por causa do Auxílio Brasil, né? E que esse dinheiro no caixa, lá no bolso das pessoas, faz com que as pessoas tendam a querer votar, retribuir, vamos dizer assim, aquele dinheiro que recebeu, assim como o Lula já se beneficiou muito do Bolsa Família, né? E nessa questão, inclusive... A inflação tende a corroer esses valores, né? Exatamente. Além de corroer os valores, né? Ela atinge não só os usuários do Auxílio Brasil, mas toda a população em geral. Então, como a inflação está muito alta, isso vai provocar um desgaste para o Bolsonaro. Mas uma coisa interessante que eu vi tem 2 coisas que eu tenho que comentar. A primeira delas é o seguinte: se você numa pesquisa já começa lá em cima, como é o caso do Bolsonaro e do Lula, principalmente do Lula, você só tem, na minha opinião, só existe um caminho para você, que é descer. Pouco provável que você consiga subir muito, porque você já está num teto muito alto, né? A gente cansou de ver candidatos que saíram na largada da campanha lá em cima e depois, às vezes, nem chegaram no segundo turno. Isso acontece, porque ele só tem uma opção, é cair. Não tem como ele subir muito. A outra questão interessante que eu observei numa outra pesquisa é que aproximadamente 1/3 dos eleitores dessa pesquisa que dizem votar no Lula e que dizem votar no Bolsonaro, 1/3 deles admite que pode mudar de voto. Então, isso aí, quer dizer, hoje, como só estão os 2 nomes praticamente na mídia lá, massacrando, só aparecem os 2 nomes, a tendência é a pessoa votar nessas 2 pessoas, porque não apareceu ainda uma outra alternativa. A terceira via está difícil de decolar, né, Zé Guilherme? Porque o pessoal, na verdade, está mais preocupado em eleger deputado para poder ter fundo partidário e para poder ter pressão de voto em cima do presidente da República. É mais importante até do que eleger o presidente para alguns partidos, como, por exemplo, a União Brasil. Então, muita água vai rolar, Zé Guilherme, muita água vai rolar. E o importante sempre na pesquisa, que é o voto mais consolidado,
é o voto espontâneo, né? Onde a pessoa diz espontaneamente em que ela vai votar, e obviamente o Bolsonaro e o Lula também têm vantagem nessa pesquisa, porque são os nomes seguramente mais conhecidos e mais divulgados pela mídia, porque todo dia se fala dos dois, né? E vamos aguardar. Muito bem, obrigado, doutor Sebastião. Matheus. Muito bem, estes são os destaques das notícias nacionais comentadas pelo editor da coluna Na Visão, doutor Sebastião Domingues. Muito obrigado, doutor, pela sua participação no jornal de hoje. Bom dia, boa quarta-feira a todos. Bom dia para você também.